Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Hoje o programa é especial, porque a gente está fazendo 1 ano no ar. Hoje é um dia em que eu vou agradecer demais a você que está aí do outro lado da câmera. Tem muita gente que faz isso acontecer. Os fãs do Narrativas Antagonista que se comunicam com a gente pelas redes sociais todos os dias e também uma equipe imensa do Antagonista que muita gente nem imagina que existe. Eu quero voltar ao ano passado, lembrar de um dia que eu estava com essa mesma roupa e que vim aqui ao Antagonista. Você se lembra? Temos estreia hoje, onde eu tô. Estreia, você não vai perder. Eu vou participar do Papo Antagonista e vou contar tudo para vocês como será este meu retorno glorioso. Só pega o link e vem. 210 edições depois, cá estamos. Aqui vou trazer um recado da Cíntia Atanásio, mas também podia ser da Priscila, que é a irmã gêmea dela, que sempre me acompanham. O programa Narrativas é um dos mais geniais e irreverentes sobre política no YouTube do Brasil. E só a Madá pode mostrar com sagacidade e uma dose de deboche as narrativas desse Brasil polarizado. Para ela, é um marco na história do jornalismo político. Agora, isso não é só comigo, não. Precisou que alguém topasse essa ideia, porque esse formato é muito inovador e vocês sabem, trazer aqui as narrativas da direita e da esquerda deixam uns radicais doidos da vida. Eles me odeiam mais que tudo. Precisava de coragem para topar essa empreitada. E 1 ano atrás, quando eu tive aqui, o publisher do Antagonista, o Pedro Cerise, e a nossa CEO, a Cláudia Rei, toparam a parada. A Luana Andrade me ajudou e me ajuda ainda, com muito carinho, a modelar esse produto Narrativas Antagonista. Carlos Graeb me ajudou bastante a chegar num formato final. Felipe Moura Brasil sempre dando uma força e, é claro, a nossa equipe técnica. Muita gente acha que tudo de YouTube é improviso, não é, não. A gente tem aqui uma equipe, vou até pegar a lista para ler, para não esquecer de ninguém, ler na ordem. O Bruno Moura Maranha, que está sempre aqui comigo, me dando uma força. Diana Maurer, o Caio Vieira, o Luiz Guilherme Magal, o Robson Negrini, houve outras pessoas que passaram também aqui por essa equipe. E olha, gente, 210 edições depois, já faz 1 ano desse dia aqui. Tô de volta! Seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: Bolsonaro preso amanhã. Eu não vou explicar essa piada, mas você, que é antagonista desde quando tudo aqui era mato, já vai nos comentários e explica pros desavisados a razão desse título. Exatamente, Bolsonaro preso amanhã. Por que eu escolhi esse título? Os bolsonaristas ficaram pé da vida. Mas quem é fã do Antagonista, quem me acompanhou aqui da outra vez, já sabia por quê. Como diz o Guilherme Minakawa, que é meu fã há muito tempo, preso amanhã e preso para sempre foram os memoráveis títulos que o clássico O Antagonista, por Maynard, deu às matérias, especulando a prisão do Lula. Era o Lula preso amanhã, vocês se lembram? Dessas 210 edições, olha que curioso, eu falo basicamente de política, que é o tema do Antagonista, é o tema que vocês querem ver. Mas vocês sabem qual foi a que deu mais visualizações? Foi uma em que eu me irritei com uma coisa que não tem a ver com política, tem a ver com uma outra matéria que eu pesquiso muito, que é o cancelamento. E uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani, eu sou muito fã dele, já fui até em show dele que tem aqui em São Paulo, eu adoro astronomia. Aquilo me comeu por dentro que estavam cancelando o Sérgio Sacani, eu falei, eu vou botar lá no Narrativas essa história. E vejam só, foi a edição mais vista.
Recordar é Viver, Narrativas 169, 17 de junho desse ano de 2024. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. E aí, o Sérgio Sacani faz uma correção do que foi dito. Eu nunca vi na minha vida tanta coisa errada numa fala só. E isso ainda dita por um presidente da República. A falta de conhecimento é um problema muito sério. Lula, vamos conversar sobre exploração espacial. Infelizmente, tudo que você disse aí está errado. Bilionários possuem empresas espaciais e não agências. Eles fazem isso pois é algo extremamente caro nos Estados Unidos e a NASA fomenta isso desde 2010, antes até. 2. Ninguém quer encontrar planeta algum, mesmo porque não existe nenhum outro planeta capaz de abrigar a vida humana. As empresas foram criadas para prestar serviço para outras empresas, como acontece em qualquer tipo de negócio. Se quiser trocar uma ideia sobre isso, se pensar em como o Brasil poderia entrar nesse setor, que é um dos mais importantes da atualidade, estou disposto a conversar. Bom, ele criticou o Lula na internet. E, coincidentemente, diversos influencers, pessoas que comentam política e etc., começam a atacar o Sérgio Sacani. Como é bom ver o Sacani e a galera da ciência descobrindo que tanto o PT quanto o Bolsonaro não gostam de ciência no Brasil. Que aquele cara, que ele sabe uma coisa sobre o seu passado que só ele sabe, porque não existiu isso no seu passado. Então, é como se o Sacani nunca tivesse falado que todas as autoridades do Brasil têm problema com ciência. E ele disse, opa, eu falo que o Brasil odeia ciência desde aproximadamente 2009. Já falei que não importa a cor, a raça, a religião, o lado, nem nada. Odeia. E a prova, mais uma, está aí nessa fala do Lula. Aí, gente, começa. Os mesmos influencers, que não é qualquer continha anônima. Não, aqui, essa conta famosa, o fiscal do Ibama. Oi, Sacani, você já prestou mais de serviço à ciência do que fez propaganda. Se foi sem querer, é bom rever o que você fala. E se isso for você, bom, tá na hora de rever se você é cientista. E isso não é um ataque, mas um conselho. Olha, gente, aprendendo novas palavras diariamente. Isso agora chama conselho. E o Sacani falando, é impressionante como as pessoas adoram um ataque pessoal. E aí, ele já tinha virado fascista da vez, porque não só criticou o Lula, como também divulgou um tweet, ele retweetou a revista Oeste. Então, a revista Oeste, para os progressistas, ela é proibida, entendeu? É material radioativo para os progressistas. E agora, já falei todo mundo que está nos bastidores aqui no Antagonista. Eu vou trazer quem está nos bastidores me acompanhando todos os dias. Esses dias me deixaram um recado no Twitter. O Twitter parece uma coisa tão poluída, né? Tão maligna, mas acontecem coisas boas. Aldo Mota, uma postagem minha, falou o seguinte: Madeleine, meu comentário é totalmente fora desse assunto, mas eu queria te agradecer pelo Narrativas de Sexta, que você falou sobre orçamento impositivo. Caiu uma questão sobre isso na prova do CNU, que é aquele concurso nacional unificado, e eu acertei. Olha lá, gente, parabéns pelo conteúdo rico que você apresenta por lá. Muito obrigada, Aldo Mota. Vamos agora para sexta-feira passada, para você ver o que eu falei sobre orçamento impositivo. Foi no Narrativas chamado A Treta entre o STF e o Congresso. Como começa essa história de orçamento impositivo? 13 de agosto de 2013, ele comemora o início ali, o andamento do que se tornaria em 2015 o orçamento impositivo.
presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência pela coragem e determinação do cumprimento da sua promessa de campanha de trazer para esse plenário a libertação do parlamento, a escravidão de liberação de emendas parlamentares. Hoje, o parlamento dá, nesse ano de 2013, o segundo grande passo para a sua real independência. Numa votação em 26 de março de 2019, Eduardo Bolsonaro, ele parabenizava, tinha sido votada uma PEC, porque tem a de 2015, tem duas em 2019 e uma em 2022. Nessa primeira de 2019, em março, Eduardo Bolsonaro cumprimentava os colegas pela aprovação do orçamento impositivo e dizia que Jair Bolsonaro, que já era presidente, quando foi deputado, era partidário do orçamento impositivo, lutava por ele, portanto ele elogiava. Vamos ver. Vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a Vossa Excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se, sim, de uma relação harmônica entre os poderes. Então, parabéns, e o PSL vai votar a favor da matéria. Isso que o Eduardo Bolsonaro falou, que era a favor do orçamento impositivo, contrastava com o que havia dito o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele tinha acabado de dizer que o governo não iria mais aceitar chantagens dos deputados. Isso por quê? Porque tinham votado o negócio do orçamento impositivo e o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, vetou vários artigos ali porque ele era contra. Gente, mas o Eduardo não está falando que é a favor? Falou, mas não era contra. E muita gente quis participar, porque eu perguntei qual era o seu narrativas preferido. Só para os maiores fãs eu dei uma oportunidade de aparecer aqui. O pessoal nos meus grupos de WhatsApp mandou vídeos, eu estou trazendo alguns aqui. E eu quero começar pelo Ale Alvarenga, que, olha, é meu fã. Me conheceu aqui na minha outra passagem pelo Antagonista, é designer de lá de Minas Gerais, nós nos tornamos amigos. E o Ale quis dizer qual é o narrativas preferido dele, mandar um recado para vocês, vamos lá. Olá, Madeleine, aqui é a Ale Alvarenga, eu sou seu fã e eu adoro o Narrativas Antagonista, eu acho esse programa essencial para o entendimento da nossa política e principalmente do comportamento cultural que tange, né, toda essa coisa da política, da cultura e tudo que perpassa esse mundo da internet e tudo que o envolve. Eu acho que o programa que mais me chamou a atenção entre tantos eles que você produziu nesse último ano foi o do Yanomami. Eu tinha um outro, que era o meu favorito, mas esse em especial me trouxe um entendimento do quão importante é esse tema e que você tem tratado do identitarismo de uma forma muito corajosa e muito única dentro do debate público, especialmente no jornalismo, como nenhum jornalista tem tratado. Você falou uma frase que, se não me engano, é a seguinte: quando o identitarismo entra numa porta, o direito das minorias sai pela janela. Aquele ali foi, para mim, o principal programa desse um ano, porque ele realmente traz um retrato do quão o governo Lula e do quão os governos, né, dos políticos, tratam as minorias apenas como uma massa, né, ou talvez uma narrativa, né, utilizando o nome do seu programa, para se estabelecer votos ou para se angariar votos, e não como uma política pública necessária para um Estado de Direito
saudável e importante para o brasileiro. Obrigado e que tenham muitos outros anos com narrativas antagonistas. Muito obrigada pela mensagem. Recordar é viver. Narrativas Antagonista 201, 8 de agosto de 2024. Cadê os defensores dos Yanomamis? Quando a lacração entra na sala, ela entra pela porta, os direitos das minorias são jogados pela janela. A partir do momento em que a abordagem é o de parecer ser, você perde o ser. Então, o que se fez? Vamos colocar um indígena subindo a rampa e vamos ter um ministério dos povos originários e põe ali a ministra Sônia Guajajara e ela fala muito bem, ela representa o Brasil, e isso muito alardeado, mas a montanha vai lá parir um rato. Por quê? Estes movimentos, é o chamado movimento woke, movimento identitário, onde o parecer ser é o mais importante, eles sempre impedem o ser. No momento em que a gente vê aquela foto lacradora, a gente já sabia que iriam regredir os direitos das mulheres. Lula é o primeiro presidente a diminuir o número de mulheres na Suprema Corte. As mulheres que ocupavam ministérios foram limadas para colocar homens. O direito da população negra do Brasil com relação a cotas, por exemplo, diminuiu. E estão regredindo, na prática, os direitos da população indígena. O Lula consegue levar isso adiante por quê? Porque ele não está tendo críticas que tornem insustentáveis as suas entregas e a hipocrisia ao apontar o dedo para um erro de Jair Bolsonaro, que era um erro mesmo, e não só repetir, como piorar esse erro e simplesmente fingir que nada está acontecendo. Ocorre que aqui nós não estamos falando de bate-boca de rede social, nós não estamos falando de quem tem razão, de qual é melhor, qual é pior. Nós estamos falando de gente, de vidas humanas. Aqui, olha, mais um fã no Recordar é Viver de hoje, narrativas especial de 1 ano. O Wallace, de lá do Paraná, mandou a mensagem na tela. Olá, olá, sou o Wallace, falo aqui do Paraná, gravando esse vídeo a pedido da querida colega Madeleine, em comemoração a 1 ano, primeiro aninho, do Narrativas Antagonistas, esse programa que é tão importante, principalmente para o nosso jornalismo atual, as discussões complexas do nosso tempo, e que tem todo um tempero especial da nossa querida Madá, que traz ali a sua inteligência, a sua feminilidade, principalmente aquela pitada que sempre é bem enriquecedora de deboche, de ironia, que todos nós amamos. Então, parabéns, vida longa ao programa, que é tão importante para a gente discutir o cenário da atualidade. Um dos que mais me chamou a atenção foi o de número 174, de tantos, né? Quase já passamos ali aos 200 programas, mas esse em específico suscitou uma discussão bem forte nos meus círculos, né, de conversa, que tratava sobre a tentativa de imigração de um dos líderes do Hamas no nosso país. Então, em meio ali às discussões, enfim, as questões trazidas, isso me fez refletir a importância que o nosso país precisa dar às políticas de imigração. Então esse foi um dos programas que mais me chamou a atenção, que mais me impactou. Fica aqui registrado, mais uma vez, parabéns, Madá, parabéns, Narrativas Antagonista, vida longa. Gente, que história é essa de um líder do Hamas tentar imigrar aqui para o Brasil? Você não lembra? Foi agora há pouquinho, 25 de junho deste ano de 2024. Narrativas Antagonista 174. O PT, a Palestina e o terrorista do Hamas. Vamos lá. E aí que a gente chega na história do terrorista do Hamas. Na última sexta-feira, a Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, barrou uma família, parte malaia e parte palestina. O pai é Muslim Abumar Raja,
que também é chamado de Muslim Imran, e ninguém sabe qual é o nome dele mesmo. Isso acontece, enfim. Ele foi barrado. Estava entrando aqui no país com a esposa dele, grávida de 7 meses. Estavam vindo da Malásia, foram barrados pela Polícia Federal por suspeita de ligação com terrorismo. Naquele momento, a Polícia Federal já pediu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que ele não entrasse no país e fosse repatriado. O tribunal falou, olha, não tem evidências, vocês mandem mais evidências, porque com isso aqui, não sei por que barraram esse homem, correto? Isso na sexta. E o que aconteceu? A Polícia Federal foi lá para fazer uma justificativa para a juíza aqui do TRF da Terceira Região. Ela não deixou entrar, nem mandou de volta. Ela falou, preciso compreender o que é que está se passando aqui. Bom, a Polícia Federal vai lá apresentar as provas. O Ministério Público Federal falou, devolve, repatria ele para onde quer que ele esteja, que ele não entra. O que acontece? Felipe Moura Brasil trouxe, num artigo muito interessante aqui no Antagonista, toda essa história desse cara. Eu recomendo muito que você leia o artigo do Felipe Moura Brasil, por quê? Lembra que a gente já falou da Polícia Federal desmantelando célula do Hezbollah no Brasil. Hezbollah, que é um grupo terrorista armado, também financiado pelo Irã, mas que fica no Líbano. Agora nós estamos falando de outra coisa, de Hamas, o Hamas no Brasil. Lembrando aí, a Polícia Federal do governo aponta que o homem é um terrorista. O Ministério Público Federal aponta que é. A Justiça manda repatriar. E o PT? O PT estava defendendo um terrorista do Hamas e esse deputado do PT, é claro que ele representa o partido, pode não representar formalmente, mas ele é um nome forte do partido, ele queria que um terrorista do Hamas fixasse residência aqui no Brasil. E aí? Mais um fã, o Paulo Siknovski. Ele é de um dos meus grupos e disse, meu episódio favorito do Narrativas Antagonista é o antissemitismo do PT e de José Genuíno. Admiro Amadá desde que descobri suas colunas no UOL, tanto pela lucidez de suas análises, quanto pela coragem de se manter consistente, a despeito de muitas vezes ir contra a linha editorial do UOL. A minha coluna passou, um ano já do Narrativas, hoje a minha coluna é aqui no Antagonista. Além disso, a percepção para captar os discursos da esquerda e da direita é notável, o que torna as narrativas de ambos deliciosas. E ela acerta sempre nas narrativas. É por isso que os radicais me odeiam, E me identifico com ela por também ser chamado constantemente de fascista e de comunista, de bolsominion e de Lula afetivo, de gado e de cardume. Tudo ao mesmo tempo. Vamos ao preferido dele? Recordar é viver. Narrativas Antagonista 99, de 22 de janeiro deste ano, o antissemitismo do PT e de José Genuíno. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Bom, a CONIB, que é a Confederação Israelita no Brasil, emitiu a seguinte nota sobre isso. A CONIB repudia veementemente declarações do ex-deputado José Genuíno que, em live para o Diário do Centro do Mundo, DCM, pediu o boicote contra empresas de judeus. É uma fala antissemita e o antissemitismo é crime no Brasil. O boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto. A CONIB, mais uma vez, apela às lideranças políticas brasileiras que atuem com moderação e equilíbrio diante do trágico conflito no Oriente Médio,
pois suas falas extremadas e em desacordo com a tradição da política externa brasileira podem importar as tensões daquela região ao nosso país. Várias entidades judaicas, Federação Israelita do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, todas se pronunciaram com relação a isso. Aqui a Miriam, que também é do meu grupo de apoiadores, mandou o recado. Boa tarde. O meu Narrativas preferido é o do Bis Nunca Mais. O resultado da mistura de celebridades com política acaba sendo interessante. E nesse caso foi muito engraçado. E a Madá, expert em cancelamento, falou sobre o tema como ninguém. Gosto muito do Narrativas porque traz notícias e análises confiáveis de uma forma leve e também divertida. Muito obrigada, Miriam. Fiquem até o fim do Narrativas de hoje. Olha, tem presente especial para vocês que gostam de dar risada, de cascar o bico. Mas vamos lá, no Recordar é Viver, Narrativas 39, 16 de outubro do ano passado, Felipe Neto e o chocolate com política. No começo, não foi exatamente sobre política que o pessoal da internet estava questionando. Esse assunto foi arrastado para dentro da política. Há muitas pessoas que se envolveram, vamos dizer, em discussões sobre outros patrocínios ao Felipe Neto, como a empresa de apostas Blaze. Essa foi uma discussão que no universo virtual e no universo gamer pegou fogo nos últimos tempos. E esse pessoal começou a trazer um posicionamento do Felipe Neto durante essa discussão, que era um posicionamento justamente falando mal de chocolate. Imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga empresa de doces ou qualquer produto baseado em açúcar, tipo, sei lá, refrigerantes. Ele estava se referindo, nesta época, ao pessoal que estava cobrando porque ele foi garoto propaganda desse site de apostas. Ele chegou a se referir ao site de apostas como investimento, depois ele voltou atrás. Mas uma das respostas que ele dava era que o site de aposta podia ser algo que fizesse mal, mas o açúcar, o chocolate fazia muito mal. E agora ele virou garoto propaganda do chocolate. A coisa começou a ganhar um volume enorme na internet. O Felipe Neto resolveu gravar este vídeo aqui, pedindo para que as coisas se aquietassem. E eu queria muito fazer uma pergunta, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Foi como se enfiasse uma tomada no meu Gloob e eu tomasse um... Uou! Esse vídeo não é patrocinado, isso aqui não tá no pacote que eu fechei. É pra você que é bolsonarista, ou que votou no Bolsonaro, ou que é anti-Lula, ou que é em cima do muro, ou qualquer coisa. Já se passaram 10 meses. Você não vai me ver falar de política, cara. Relaxa, relaxa. Bora tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e diminuir um pouco esse ódio, essa fúria que só causa ainda mais ódio e mais fúria. Eu queria muito deixar esse pedido de coração aberto pra vocês, do fundo do coração mesmo. E tá tudo em ordem do lado de cá. É isso que eu queria muito ressaltar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, inclusive. Eu tô bem, eu tô renovado, tô com energia lá em cima, tô animado, tô feliz. E eu espero que nós tenhamos uma relação ainda de muitos anos. São 13 anos criando conteúdo aqui e eu quero mais 13. Bora? Esse vídeo começou a entrar ali na discussão das redes. E quem percebeu isso? O universo político. E aí, o lado lulo-afetivo embarcou também. E agora vamos ao recado de outro fã do Narrativas Antagonista, que, aliás, está num cenário lindo que me deu uma inveja. Fala aí, Caio Viana. Quero fazer um convite para os meus haters das redes sociais, que presencialmente ninguém tem coragem de falar que me odeia, né? Mas nas redes sociais é muito fácil e tá na moda. Meu convite é para dar uma olhadinha no Narrativas Antagonistas, com a Madeleine Lasco, essa jornalista fantástica, que faz um convite todo dia, de segunda a sexta à tarde, às 5 da tarde, para a gente repensar nessas frases que todo mundo fala, esses lugares comuns. Quem sabe essa frase que você repete todo dia, o tempo todo, não seja uma frase que possa ser chamado de fascista também, hein? Ou então de qualquer outruísta. Então, fica aí meu convite. Pois é, será que o que você está falando por aí no dia a dia é uma narrativa
E você acha que está arrasando numa opinião? Agora vamos aos melhores momentos, as melhores narrativas da esquerda. Ele já escolheu a Kamala, que é uma mulher empoderada. Ela seria a primeira presidenta afro-americana dos Estados Unidos. Seria a primeira presidenta asiática. A Janja faz cair a máscara da misoginia, dessa direita fascistoide que a gente tem aqui no Brasil. O presidente Lula quer renovar o avião presidencial. Não é a primeira vez, né, que a gente vê a gritaria dessa gentinha, porque eles não aguentam pobre voando de avião, nem se for o presidente da República. Se não fosse o STF, o fascista que estava na presidência da República teria conseguido o que ele queria, que era implementar a ditadura deles aqui no Brasil por meio de golpe de Estado e desse bando de golpista maluco que ficou aí na frente de quartel e fazendo cocô em cima da mesa do STF. O mundo inteiro está tentando lidar com as fake news que invadiram as sociedades devido à ação orquestrada da extrema-direita. E sem o investimento, a gente não consegue reverter isso. Isso é um investimento para acabar com essa polarização que foi criada pelo bolsonarismo. O crime organizado, que acaba, vamos dizer, ele comete essas coisas, mas ele tem pessoas ali que são oprimidas na sociedade, ele tem a sua reação. Ele tem a sua reação. O que eu tenho a dizer para os bolsominions? Chola mais, porque agora tem uma escolha. Ou você é bolsominion e fica no obscurantismo, ou você evolui se quiser entrar no ensino superior. O governo Lula acertou numa coisa que é o seguinte: a prova do Enem, ela é a prova de bolsominion. Quando se trata de educação, se você conseguir excluir bolsominion e deixar bolsominion gritando, você está no caminho certo. Se alguém de um grupo oprimido diz que foi ofendido por aquele discurso, portanto, essa pessoa foi ofendida, aquilo é um discurso de ódio e aquilo deve ser parado. No caso dos judeus, os judeus são um grupo oprimido? É óbvio que não. Os judeus são um grupo privilegiado que deveria reconhecer os seus privilégios. Não vamos aqui confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Mulheres, LGBTQIA+, PN, os negros, da fantasia dessa extrema-direita caquética e atrasada que a gente tem aqui no Brasil. É mamadeira de piroca, é Sodoma e Gomorra em Marajó, Brasil vai virar uma Venezuela e a Venezuela é uma ditadura. Como é que a ditadura tem eleição? Como é que ditaduras têm eleição? Eu não consigo entender essa gente. No governo que restituiu o direito das mulheres, porque antes, no crentistão, no evangelistão, a mulher tinha que gostar de apanhar. Porque agora eu tô vendo o bolsonarismo querer relacionar a Janja com o uniforme, porque a bordadeira é a mesma. Mas de onde que vem esse uniforme? Vem da extrema-direita. Ah, mas não é só na esquerda, não. Na direita também tem muita gente que ouve o galo cantar não sabe onde e começa a espalhar narrativa por aí, achando que está opinando, que está arrasando, que está se posicionando. Vamos para as narrativas da direita? Nós avisamos, essa história de frente ampla pela democracia era só conversinha. E vocês podem esperar, porque o projeto do Lula é transformar isso aqui numa Venezuela. Janja está recebendo aí todo o investimento que ela fez na cadeia em Curitiba com juros e correção monetária. Aliás, não é à toa que ela tem sido apelidada de esbanja, né? Os heróis do 8 de janeiro foram
as últimas pessoas a ter coragem de se manifestar nesse país. E instituir aqui a Venezuela que eles querem instituir, calando as pessoas e dando punição exemplar para ninguém mais ir para a rua. Vocês avaliam se fosse o Bolsonaro? O que não iam falar? Nós estamos alertando há tantos anos sobre professores doutrinadores. Tanto tempo. E o Brasil não quer fazer nada, né? O Brasil quer ser progressista, quer esquerdar, quer ser o Brasil do amor. Olha, tomou na cabeça. Tanto tempo nós tentando implementar um programa maravilhoso, que era o Escola Sem Partido. Esse é o dia de aprender de uma vez por toda que esquerdar é andar com bandido. Esquerda é sinônimo de quê? De bandidolatria. Na esquerda, onde eles colam, eles só vão tirando ali, ó, o que for bandido, tudo vítima da sociedade. Nós avisamos há muito tempo que universidade é sinônimo de quê? De doutrinação, de ditadura gay e de maconheiro. Bem-vindos à democracia relativa, a democracia na balada. Gente, o Lula fala abertamente o que ele quer, ele fala abertamente como ele pensa. E tem gente que ainda acredita que a gente está numa democracia. O que o Lula acha que é democracia é isso, é Venezuela. Estão dando risada, né? Vocês gostam dessas coisas, gente, gostam dessas coisas. Mas me fala, se não é exatamente assim. Ainda tem mais um recado e uma surpresa para vocês. Vamos ouvir um fã do Narrativas que também participa dos meus grupos, médico de família, Luiz Gabriel Guimarães. Oi pessoal, eu sou o Luiz, sou fã do formato Narrativas Antagonista, acompanho desde o primeiro episódio, sou apoiador da Madá e com relação a momentos icônicos narrativas, eu não consigo descrever um. Não consigo, porque todos são ótimos, eu aprendo muito. E para mim o mais legal de tudo são as narrativas. Vocês, pessoal que fica muito em Twitter e comenta as coisas de político ou questões sociais, a Madá consegue dar as narrativas da esquerda, da direita, de maneira ímpar, que na hora que você vai ouvir, você identifica exatamente. Pessoal, façam um exercício, assistam Narrativas Antagonista todos os dias, a partir das 5 da tarde, e vão depois nas redes sociais e confiram, bate igual, parece que é feito o roteiro, parece que é combinado com a galera, com essa galerinha que curte aí ouvir narrativa e acreditar que aquilo é a verdade absoluta. Cheque. É muito legal. Sou fã. Parabéns, Madá, parabéns ao Antagonista pelo formato. Beijo. Pois é, como ele disse, eu acerto as narrativas. Por quê? Eu conheço o universo de referências limitadas dos radicais. É um universo pequenininho e eu adivinho tudo que vai sair de lá de dentro e vai fazer sucesso entre quem pensa com o fígado e tem preguiça de usar o cérebro. É por isso que os radicais me odeiam, ficam me perseguindo, ficam inventando mentiras sobre mim. É porque eles não conseguem debater. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque o melhor eu guardei para o final. Quais são as narrativas mais imbecilizantes? As mais simplistas? As mais idiotizantes? E que ainda assim tem gente que leva a sério? Bora lá, você vai reconhecer. Primeiro da esquerda. Quem vem tentar questionar é tudo fascista. É tudo fascista. E agora, essa gente está tendo o que merece. Porque os fascistas implantaram no Brasil um grande esquema de fake news. A herança maldita do bolsonarismo.
com esse fascismo. A gente vê a extrema-direita fazendo um barulho para distorcer as coisas e continuar a defender discurso de ódio. Do homem branco, colonialista, fascista, é o império do patriarcado que a gente tem ali, que não suporta ver uma primeira-dama empoderada que nem a Janja. Ficou mais do que provado no governo Bolsonaro, é um movimento fascista. Se você é fã do Narrativas Antagonista, você deve estar falando assim, essa mulher enlouqueceu. Como ela vai terminar a edição comemorativa do aniversário de 1 ano do Narrativas sem a minha narrativa idiotizante preferida? É claro que jamais eu ia terminar um programa Narrativas Antagonista comemorativo sem trazer isso aqui. Vamos lá. A narrativa mais imbecil da direita. Agora faz o L, faz cartinha da democracia que o amor venceu, não é isso? Porque o isentão é tudo desculpa, porque eles não querem fazer o L em público. Nós avisamos. Os patriotas cansaram de avisar. Faz o L agora. Tô doida para ver se o pessoal que assinou a carta pela democracia tem mais alguma dica para dar para a gente ser livre no Brasil. Faz o L agora, isentão. Faz o L agora. Faz o L agora, isentão. Pois é, Brasil, pois é. Essas são as narrativas, esse formato diferente que a gente traz aqui para vocês todos os dias. Eu quero agradecer demais tanto a equipe do Antagonista, que deu apoio, que acreditou no projeto, que agora está colhendo os frutos, os resultados, quanto vocês, que cada dia formam uma família maior do Narrativas Antagonista, a gente aprendendo a elevar o nível do debate político e a identificar oportunista, conversinha, esse tipo de coisa. Quero agradecer demais todas as mensagens de incentivo que vocês me mandam, todo o apoio que vocês me dão. É por isso que vale a pena. 1 ano e seguimos para muitos mais. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.